Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Baleias têm pelos? Elas soltam um jato de água por um buraco na cabeça? E os filhotes? Como que eles mamam dentro d'água? Essas e outras curiosidades bem legais sobre os maiores animais do planeta. Vamos ver! Esses gigantes animais são muito interessantes e com vários segredos bem legais, que a maioria das pessoas nem sabe. As baleias são animais mamíferos e as características únicas dos mamíferos são a produção de leite para amamentar seus filhotes e pelos espalhados pelo corpo. Mamíferos são animais que têm pelos no corpo. Alguns muitos pelos, como os ursos polares, por exemplo. Outros poucos, como rinocerontes e elefantes que têm poucos pelos. Mas espera um pouco. Baleias são mamíferos. Quer dizer que elas têm pelos no corpo? Muito bem, isso é uma curiosidade bem legal sobre as baleias. Embora não pareçam peludas, as baleias sim possuem pelos. Algumas baleias e golfinhos nascem com o que parecem ser bigodes nos seus bicos, seus focinhos. Esses bigodes logo desaparecem, porque os animais não têm nenhuma necessidade de pelos para se aquecer embaixo d'água. Embora esses bigodes sejam visíveis apenas em algumas espécies, a existência de folículos capilares é uma característica evolutiva que pode ser observada em todas as espécies, como nas jubartes e nas baleias azuis. Em outras espécies, os pelos podem ser observados somente durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, quando estão ainda crescendo na barriga da mãe. Depois que nascem, esses pelos desaparecem. Então é correto dizer que baleias têm pelos, sim. Na classificação biológica dos seres vivos, as baleias estão em um grupo chamado cetácea. Nós usamos mais o termo cetáceos. Existem espécies chamadas de baleias sem dentes, as misticetos. Ao invés de dentes, elas têm barbatanas feitas de queratina, que formam cerdas que funcionam como um filtro. Essas baleias se alimentam de animais bem pequenos, principalmente o krill, um camarão pequenininho. As baleias abrem bastante a boca e capturam milhares desses animais pequenininhos. Elas deixam a água sair da boca e o alimento fica retido nas cerdas. As baleias azuis, jubartes, franca, por exemplo, são do grupo dos misticetos. Já as baleias com dentes são caçadoras e chamadas de odontocetos. Já que possuem dentes, é usado esse termo, odonto. As belugas, orcas e cachalotes estão nesse grupo. Na verdade, todas as baleias, então a dos grupos dos misticetos e a dos odontocetos, possuem um orifício no alto da cabeça, chamado espiráculo. Na verdade, as sem dentes possuem 2 orifícios e as odontocetos apenas um orifício. São orifícios respiratórios, da mesma forma que nós temos as narinas. Muitas pessoas acham que as baleias esguicham água do orifício no alto da cabeça, como se fosse um chafariz. Isso é bastante comum, inclusive com as crianças, que costumam desenhar baleias e um enorme esguicho de água saindo do espiráculo. Quando uma baleia sobe para a superfície, depois de prender a respiração por um período impressionante, ela solta o ar dos pulmões, inclusive fazendo barulho característico antes de inspirar, encher os pulmões de ar novamente. O que podemos observar não é um jato de água subindo. Na verdade, quando o ar quente dos pulmões entra em contato com o ar frio do ambiente, ele se condensa, transformando em gotículas de água. Essas ideias erradas podem trazer problemas fatais para as baleias. Por exemplo, um fato que aconteceu no Reino Unido. As pessoas tentaram resgatar uma baleia que estava encalhada na praia
e acabaram despejando água diretamente no seu espiráculo. Claro que elas não queriam prejudicar o animal e achavam que a baleia precisava de água para respirar, como um peixe, e infelizmente mataram o animal. Então as baleias não conseguem respirar debaixo d'água? Não, elas não retiram oxigênio da água, como a maioria dos peixes. Mamíferos não conseguem fazer isso. Por isso, elas sobem para a superfície. Golfinhos, focas, peixes-boi e outras espécies de mamíferos aquáticos têm que puxar o ar da atmosfera. Mas por quanto tempo elas conseguem ficar submersas? Muito bem, depende de vários fatores. Da idade do animal, da espécie, se é um macho ou uma fêmea e outros. Aliás, esses animais possuem um controle consciente muito importante sobre sua respiração e batimentos cardíacos. As baleias conseguem regular seus níveis de oxigênio e isso é fundamental, principalmente para as espécies que mergulham em altas profundidades. Embaixo d'água, as baleias podem diminuir a frequência cardíaca e desviar o sangue oxigenado para as áreas prioritárias, como o cérebro, o coração e os músculos. Estudos e observações mostram que as baleias mink podem aguentar por cerca de 15 minutos. As cachalotes, até 90 minutos. As baleias bicudas de Cuvier, por mais de 2 horas embaixo d'água. E é nesse momento, quando elas sobem para respirar, que alguns navios, chamados de baleeiros, as caçam com arpões. Isso aconteceu muito no passado. E infelizmente ainda acontece nos dias atuais. Eu fiz um vídeo mostrando tudo sobre os países que ainda caçam baleias. E vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Outra curiosidade sobre as baleias é sobre seu canto. É verdade isso? Elas cantam? Elas realmente conseguem emitir muitos sons. E isso é um grande mistério, já que elas não possuem cordas vocais. Muitas vezes as sequências de sons são bem complexas e podem atravessar distâncias enormes pelo oceano. Baleias do grupo dos misticetos, como as jubartes, as baleias fin, as baleias azuis e as baleias da Groenlândia, vocalizam bastante, emitindo muitos sons. Na verdade, não são cantos que elas emitem, mas sons variados, que nós não sabemos muito bem o significado. Em geral, os machos emitem mais sons. Talvez seja para competir com outros machos a atenção das fêmeas. Os odontocetos, como cachalotes, baleias piloto e belugas, emitem sons que servem para ecolocalização. O som emitido vai até um objeto e retorna para o animal, o orientando sobre obstáculos no oceano. Baleias jovens aprendem a cantar com outras baleias. Populações diferentes possuem cantos distintos, que podem mudar ao longo do tempo. Isso é muito legal, possibilitando que pesquisadores identifiquem populações diferentes de baleias, mesmo sendo da mesma espécie, só que de grupos diferentes. Por exemplo, uma nova população de baleias azuis foi descoberta no Oceano Índico no ano de 2020, por meio dos sons que elas emitem. Eles eram sons bem diferentes de todos os outros grupos de baleias azuis já conhecidos. Baleias conseguem engolir uma pessoa? Essa história é muito antiga e é citada até mesmo na Bíblia, com Jonas e a baleia. Também desenhos e histórias infantis como Pinóquio. Até existem relatos de pessoas que pararam na boca de uma baleia, mas a maioria das baleias não é capaz de engolir pessoas. A verdade é que as gargantas da maioria das baleias são pequenas demais para engolir algo tão grande como um ser humano. Por exemplo,
A boca de uma baleia jubarte pode alcançar até 3 metros, mas sua garganta pode se estender somente até 38 centímetros de diâmetro. Apenas a cachalote possui uma garganta grande o suficiente para caber presas do tamanho de uma pessoa. Porém, como vive em águas profundas, em alto mar, é improvável que uma cachalote venha encontrar uma pessoa algum dia. É muito mais improvável engolir uma. O enorme tubarão-baleia é uma espécie de baleia? Existem cerca de 90 espécies de baleias conhecidas, e novas espécies ainda estão sendo descobertas. Muito legal isso, né? Animais enormes ainda sendo descobertos. Por exemplo, no ano de 2019, quando foi identificada uma terceira espécie de baleia bicuda, do gênero Berardius, no Pacífico Norte. E também no ano de 2021, uma espécie chamada de baleia de Rice, no Golfo do México. No entanto, algumas espécies chamadas de baleias nem sequer são baleias. Os tubarões-baleias são tão grandes quanto uma baleia. O maior já encontrado era muito grande. Era maior que uma cachalote, medindo mais de 18,5 metros de comprimento. Embora tenha o nome de baleia, os tubarões são peixes, o que significa que tem sangue frio, guelras e seu esqueleto é feito de cartilagem, como nossas orelhas e nariz, ao invés de ossos, como as baleias. Uma maneira fácil de diferenciá-los é que a cauda de uma baleia se move para cima e para baixo, mas a cauda de um tubarão se move de um lado para o outro. Eu já fiz um vídeo mostrando tudo sobre o tubarão-baleia, vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. Muito bem, eu já disse que baleias são mamíferos, e mamíferos mamam quando são filhotes. Mas como os filhotes de baleias conseguem mamar debaixo d'água? Para amamentar, as baleias ficam próximas à superfície, mas claro, sempre dentro d'água. Pesquisadores acham que quando a mãe fica nessa posição, ela permite que as glândulas mamárias fiquem mais próximas da superfície, facilitando a subida do filhote para respirar. Nas baleias, as glândulas mamárias ficam dentro de fendas, como se fossem pregas na pele da mãe. Sendo assim, os filhotes não se conectam com as mães, ou seja, não sugam leite diretamente do mamilo. Quando tem vontade de mamar, o filhote toca suavemente a barriga de sua mãe e se mantém perto dela. Em seguida, através de contrações na barriga, a mãe jorra o leite na água e o filhote dobra a língua em forma da letra U para canalizar o leite para sua boca. O leite da baleia tem uma grande concentração de gordura. Ele não se dissolve na água, formando placas, parecendo um gel, que é abocanhado pelo filhote. A gordura varia entre 25% a 50%, ou seja, é 40 vezes mais gorduroso que o leite humano. Isso impede que ele se misture com a água do mar, ajudando na amamentação. O incrível desenvolvimento do filhote depende do leite gorduroso de sua mãe. Um bebê de baleia azul, por exemplo, nasce com cerca de 2,5 toneladas e após apenas 7 ou 8 meses mamando, já atinge um peso de 23 toneladas. Em espécies como a baleia franca do norte, os filhotes chegam a ingerir 200 litros de leite por dia. Acreditem, tudo isso. Cada momento de mamar dura apenas perto de 1 minuto. Porém, o filhote é amamentado de 2 a 3 vezes por hora, inclusive à noite. Coitada da mamãe baleia. E é isso aí. Se você gostou das gigantes e incríveis baleias, os maiores mamíferos, os maiores animais do mundo, não se esqueça, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal Animal TV, ative o sininho para receber todas as notificações, porque todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades bem legais sobre a natureza para você. Eu fiz já vários vídeos sobre baleias, desde orca, que na verdade é um golfinho, desde muitos vídeos, a beluga, enfim. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Para vocês verem depois. Grande beijo no coração de todos, até a próxima!